Então, meu quarto ano, hoje nós vamos estar conversando mais um pouco sobre a história africana, certo? E seus desenrolares aqui no continente brasileiro, certo? Como Tia San já mostrou para vocês, né? Os africanos vieram para cá, trazidos pelos portugueses, não é isso? Capturados como escravos. Postura essa que era comum já lá na África com as pessoas que eram rebeldes ou que eram escravizados pelos próprios africanos e eram vendidos para trabalhar, né, nos países que tinham interesse de ter a mão de obra humana, certo, pessoal? Então, os africanos chegaram aqui no nosso país, né, trazido pelos portugueses, certo? Os portugueses iam lá na África, compravam esses africanos e traziam eles, né, para as regiões que eles desejavam que esse pessoal fosse trabalhar, tá certo? E esses escravos, gente, esses capturados, né, eles vinham das mais diversas partes da África, certo? Era realmente uma prática muito comum entre os africanos a venda, né, dos prisioneiros, por exemplo, certo? E é aí onde começa a história do nosso Brasil, né? 40% dos negros africanos que eram capturados eram trazidos aqui para o nosso país para trabalhar na lavoura, para trabalhar na Casa Grande, certo? E eram trazidos, como eu mostrei para vocês na aula anterior, nos navios negreiros de uma forma muito, vamos dizer assim, complicada, que trazia muita morte para eles, né? Então, o que é que aconteceu? Então, por volta de 1550, os africanos escravizados foram trazidos para trabalhar nos engenhos, principalmente nos estados da Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe e Pernambuco, pessoal. Lá no século XVIII, muitas pessoas se dirigiam a essas regiões, né? E também as regiões do Mato Grosso e Goiás, que era onde havia a exploração do ouro. Então, os trabalhos relacionados à extração do ouro eram realizados justamente pelos escravos, certo? Nos engenhos, pessoal, eles trabalhavam cerca de 15 horas diárias, né? Plantavam, colhiam a cana-de-açúcar, como trabalhavam também em outras etapas da produção, certo? E quando não obedeciam aquilo que os seus senhores mandavam, eles eram castigados das piores formas possíveis, certo, pessoal? As mulheres escravizadas também realizavam todo tipo de trabalho, desde as tarefas domésticas, como cozinhar, lavar roupa, cuidar das crianças, até o trabalho também nas lavouras da cana-de-açúcar, certo? Agora vamos conversar um pouco sobre a nossa plataforma, certo? Lá na Rota 7, SD3, continuando sobre a vida dos escravos no Brasil, certo, pessoal? A partir da página 189. Então, o que é que a gente vai ver aqui na nossa plataforma, certo, pessoal? Primeiro, nós temos aí um textozinho, né, com umas imagens, certo? Que retrata exatamente aquilo que Tia San falou para vocês agora no início da aula, certo? E essas imagens, gente, conseguem mostrar claramente como era a vida desses escravos lá naquela época, né? Nessa imagem aqui, nós conseguimos observar que nós temos mulheres trabalhando no engenho de mandioca, certo? Essa pintura aqui, ela foi retratada por Modesto Brocos em 1892. Já a anterior, essa daqui mostra os homens, certo? Trabalhando no engenho manual, agora de cana-de-açúcar. Então, observe que cada um tinha as suas determinadas tarefas a serem feitas, mas acontecia em dados momentos de tanto o homem fazer o trabalho que era da mulher, como da mulher fazer o trabalho do homem. Bastava o seu senhor, o seu dono, determinar que eles fizessem aquele trabalho, aquela ação, certo, pessoal? Na página 190, a gente vê mais uma imagem, né, do trabalho escravo, só que dessa vez é na mineração, certo? De diamantes, lá no século XIX, certo? E aqui nesse texto é que vai falar aquilo que Tia San explicou para vocês, de que o pessoal se dirigia lá para o Mato Grosso, Goiás, para explorar o ouro, né? E aí os escravos também eram levados para as minas, enquanto os brancos, os seus donos, ficavam sentados, observando eles trabalharem, né, na mão de obra pesada
da escavação dessas pepitas, dos ouros, enfim, das pedras preciosas que eram encontradas com até abundância nessa época. Na página 191, deixa eu abrir para vocês. Pronto, mostra aí, ó, que a partir do século XVIII, né, o aumento das cidades, das vilas, justamente por causa dessa mineração, né, dessa exploração do ouro, né, fez os territórios brasileiros expandirem. Nas vilas e nas cidades da colônia era grande a presença de escravos, trabalhando em diferentes atividades, certo, pessoal? Como vendedor, sapateiro, barbeiro, ajudante geral. As mulheres, em sua maioria, vendiam alimentos, como frutas e doces. Eles eram obrigados a entregar a seus senhores a maior parte do que ganhavam, certo? E alguns senhores também alugavam os serviços dos seus escravos para outras pessoas. Veja só como era a situação. E aí vocês têm a imagem, né, dos escravos trabalhando nas cidades, na vila, como vendedores de alimentos, né? Essa gravura é de Henry Chamberlain e foi feito em 1821. Tá, pessoal? E aí, pessoal, dando continuidade ao texto, certo? Nós vimos aí que os escravos eram obrigados a ir para as vilas venderem as coisas e ainda tinham que dar boa parte dos seus lucros aos donos, né? Quando não eram obrigados até dar tudo, certo? E eles recebiam um nome, que esse nome era negros de ganho, ok, pessoal? Nas vilas e nas cidades, geralmente os escravizados moravam em casas muito simples, na parte mais baixa da vila ou perto da escova dos morros, é onde surgem aí o que a gente conhece hoje como favela, certo? E suas casas eram longe da igreja principal, né, das vilas, e também eram longe da Câmara Municipal. Alguns habitavam nos porões das casas dos seus senhores ou mesmo em quartos alugados, certo, pessoal? Então, tá aí a imagem para vocês. Vamos ver o que é que a gente tem na página 192. A plataforma traz para a gente aí um exercício, certo? E diz assim, ó, com a ajuda do professor, façam uma história em quadrinhos retratando o cotidiano dos escravos nos engenhos e nas minas. Então, o que é que eu quero que vocês façam nessa atividade aqui, pessoal? É no caderno de vocês mesmos, certo? Vocês já aprenderam com tia Patrícia, né? Como é que se faz um HQ. Todas as características de um HQ, de uma história em quadrinhos, tá bom? Mas, de qualquer forma, vocês dão uma olhadinha, certo? Na internet, em exemplos de HQs, certo? Os tipos de balão que vocês devem usar para as falas dos personagens, as onomatopeias, tá certo? E façam uma história em quadrinho que pode ser de uma única folha, com 9 ou 10 quadrinhos, tá certo, pessoal? Qual é o tema dessa atividade? Os escravizados nos engenhos ou nas minas. E aí vocês viram que Tia Sam colocou no início do vídeo, né? Uma animaçãozinha para vocês, né? Bonequinhos. Vocês podem se basear naqueles bonequinhos. Tia Sam colocou eles lá propositalmente já para dar essa ideia de desenho, né? De história em quadrinhos para vocês. Tá bom, pessoal? E agora vamos revisar com essa questão. Aqui diz o seguinte, leia o texto, depois selecione as frases como verdadeiras ou falsas. Vamos lá. Diz assim, a alimentação dos escravizados era pobre em nutrientes e composta basicamente de farinha de mandioca, carne seca ou peixe, feijão e rapadura. Algumas vezes os senhores autorizavam os escravos a cultivar legumes, frutas e cereais para complementar a alimentação. Durante o trabalho, eles cantavam músicas que falavam da saudade da África, da liberdade e de questões do cotidiano. Aí vamos ver, pessoal, tem mais aqui. Vamos ver, questões do cotidiano, pronto. À noite, na senzala, eles dançavam, cantavam e contavam histórias. Essas danças aqui, gente, era a capoeira que a gente conhece hoje, tá? A maioria dos senhores permitia essas manifestações, pois eles achavam que isso era uma forma de diminuir a possibilidade de rebeliões dos escravizados. Ok. A primeira alternativa diz o seguinte, as pessoas escravizadas no Brasil tinham uma alimentação precária e com pouca variedade. Isso é verdadeiro ou falso? De acordo com o que a gente leu, né, no texto, logo no primeiro parágrafo, ele diz que era pobre de nutrientes e composta basicamente de farinha de mandioca, carne seca, peixe, feijão e rapadura. Então, era uma alimentação
pobre. Então, essa questão aqui é verdadeira. Alguns escravizados conseguiam cultivar roças e criar animais para completar o seu sustento. Alguns escravizados, será que isso é verdadeiro ou é falso? Hein, pessoal? Os africanos escravizados no Brasil esqueciam a sua origem, a sua cultura? De forma alguma, né, gente? Tanto que os senhores, como diz aqui no texto, deixavam eles fazerem esses cantos, né, essas lembranças, contações de histórias sobre a sua África, justamente porque eles achavam que assim os escravos fugiriam menos, se rebelariam menos, né? E os escravos não podiam dançar e cantar, sendo severamente punidos por isso. Houve momentos em que isso era verdade, sim, tá? Logo nos primórdios da escravidão. Mas com o passar do tempo, com as rebeliões, né, e as fugas desses escravos, isso aqui passou a ser permitido mais constantemente, né, pelos seus senhores. Certo, pessoal? Então, vamos ver se está correto. Eita, eu tinha esquecido de marcar essa. Mas, enfim, vocês viram que alguns escravizados conseguiam cultivar, sim. Diz bem aqui, ó. Algumas vezes os senhores autorizavam os escravizados a cultivar legumes, frutas e cereais para complementar sua alimentação. Então, essa questão seria verdadeira. Então, verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Ok, pessoal? Próxima página. Vamos ver qual é a outra questão, da página 194. Diz assim lá na página 194. Leia as frases, depois ordene-as para que possam retratar as etapas que marcam a escravização, quase não sai, hein, galera? Dos povos africanos e seu cotidiano no Brasil. Vamos ver. Então, a primeira alternativa diz assim: os portugueses e outros europeus trocavam objetos pelas pessoas aprisionadas. No litoral da África, as pessoas aprisionadas eram separadas e enviadas para os navios negreiros. Na África, algumas tribos ou grupos eram escravizados por reinos e impérios. Os navios negreiros chegavam à América em portos onde os escravos eram desembarcados e no Brasil eles eram leiloados para trabalhar nas fazendas, nas minas, no comércio, entre outros. Todas essas questões aí, elas são verdadeiras, né, gente? Só que a questão é que a gente coloque essas alternativas numa ordem cronológica, certo? Como elas foram acontecendo em sequência, tá bom? Então, os portugueses e outros europeus trocavam objetos pelas pessoas aprisionadas. Vocês acham que esse aqui deveria ser o primeiro elemento? Como era que vocês colocariam na ordem? Então, a ordem correta para isso aí seria, ó, primeiro essa daqui, na África, certo? Então, ela viria para cá, ó. Algumas tribos ou grupos eram escravizados por reinos e impérios, certo? Depois, os portugueses e outros europeus trocavam objetos pelas pessoas aprisionadas. Os portugueses iam lá na África, né, e ofereciam a quem tinha escravizado, né, esses africanos aqui, eles ofereciam objetos em troca desses escravos, certo? Depois, no litoral, as pessoas aprisionadas eram separadas e enviadas para os navios negreiros, ok? Os navios negreiros chegavam à América em portos onde os escravos eram desembarcados e no Brasil eles eram leiloados para trabalhar nas fazendas, nas minas e no comércio. Vamos ver se a ação acertou? Uhul! Acertei, hein? Então, era exatamente essa sequência cronológica, a ordem correta, em que todos esses fatos aqui aconteciam na época da escravidão. Tá bom, pessoal? Então, é isso a nossa aula de hoje, né? Para fidelizar nosso conteúdo, Tia Sam vai colocar, como sempre, um videozinho no final da aula. E na próxima aula, nós vamos, né, conversar sobre as resistências, né, desses escravos, essas ações e toda essa consequência, né, que essa resistência, que essa rebeldia dos escravos, né, trouxe para o Brasil colônia. Tá bom, meus amores? Assiste o vídeo até o final e depois faz as atividades que Tia Sam colocou lá na agenda, tá? Beijo, tchau, tchau! Depois que os portugueses chegaram ao território que hoje é o Brasil, algumas décadas se passaram antes que seus governantes se interessassem por estas terras, pois julgavam o comércio com o Oriente mais lucrativo. A partir de 1530, os portugueses perceberam que era necessário ocupar a colônia antes que outras potências europeias tomassem posse desse território.
Para isso, o cultivo de cana-de-açúcar, um produto muito lucrativo na época, tornou-se a solução. A produção de açúcar na colônia permitiu a ocupação do território e a possibilidade de atrair investidores e render lucro para a coroa portuguesa. Muitas cidades litorâneas da região nordeste do Brasil se desenvolveram com o investimento nos engenhos de açúcar. A região mais próxima do litoral tinha um solo fértil e uma vasta rede hidrográfica que facilitava a comunicação e o transporte de mercadorias. A cana era transportada para o engenho em carros de boi ou em barcos. Os rios eram fundamentais para toda a produção açucareira, uma vez que neles era realizado o transporte da cana. Além disso, os rios moviam os moinhos dos grandes engenhos. Inicialmente, atribuiu-se o nome engenho para as instalações nas quais a cana era processada e transformada em açúcar. Depois, esse termo passou a designar o conjunto da propriedade açucareira, incluindo a própria plantação de cana. As atividades nos engenhos eram coordenadas por trabalhadores livres, que fiscalizavam o trabalho dos escravizados. A primeira etapa de produção do açúcar era a moagem, feita logo depois de a cana ser limpa e preparada. A moagem podia ser realizada por engenhos movidos pela água, os denominados moinhos d'água, por animais, como cavalos, burros ou bois, e por pessoas escravizadas. Aqui temos a representação de um engenho d'água. Da moagem, obtinha-se o caldo de cana, ou sumo, que seguia para a casa das fornalhas. Lá, era cozido em grandes tachos e caldeiras de cobre. O resultado desse processo é chamado de melaço de cana, um líquido espesso e com menos impurezas. O melaço era colocado em vasos de barro com forma de sino. Além da abertura superior, esses vasos tinham um pequeno buraco na base. Na casa de purgar, esses vasos eram encaixados em mesas para que o melaço escorresse aos poucos e, assim, apenas os cristais de açúcar ficassem no recipiente. Esse processo era chamado de purga, que significa purificação. Depois de escorrido o melaço, o açúcar dos vasos passava pelo processo de secagem e, geralmente, era colocado ao sol. Quando estava seco, o açúcar era desenformado, dando origem aos famosos pães de açúcar. Na abertura do recipiente ficava o açúcar branco, mais valorizado. Na ponta do pão de açúcar ficava o mais escuro, o mascavado, que era mais barato. Os diferentes tipos de açúcar eram separados, pesados e divididos. Neste momento, o senhor do engenho e aqueles que tivessem direito a uma parte da produção recebiam os lucros correspondentes. Finalmente, o produto era acomodado em caixas bem secas de madeira, vedadas com barro e forradas com folhas de bananeiras. Identificada com o nome do proprietário, o tipo de açúcar e seu peso, a mercadoria era enviada para a metrópole. O trabalho nos engenhos de açúcar e na lavoura era muito pesado, e a maioria da mão de obra utilizada era de pessoas escravizadas, negros africanos ou nascidos na colônia. Os negros escravizados resistiram às violências da escravidão. Ao longo dos séculos, a fuga e a formação de comunidades livres, onde pudessem vivenciar e preservar suas culturas, eram duas das principais formas de resistência. Essas comunidades, chamadas de quilombos, foram se formando em regiões de difícil acesso.